a ditadura ou que não concordavam com o governo dos militares. E aí nós temos o terceiro presidente militar, que seria o general Médici, pode chamar só ele de Médici, para os íntimos, enfim. Ele veio, né, para a presidência depois do Costa e Silva, por conta daquele derrame que ele teve, que eu falei para vocês, e governou de 69 até 74. E aí o que foi que ele conseguiu fazer? É nesse período do Médici que nós temos o milagre econômico, entre aspas, brasileiro. Como assim? Os militares, eles conseguiram vários investimentos, principalmente na infraestrutura do Brasil, né? Construíram, por exemplo, a ponte do Rio Niterói e também começou a estimular a exploração de regiões que antes não eram exploradas ou que eram pouco exploradas, como a Amazônia e também a região centro-oeste. E aí o que acontece? Ele tentou apaziguar nos quartéis todos os interesses militares, tanto daqueles que eram radicais quanto daqueles que eram moderados, que não viam a tortura como algo necessário e por aí vai. É nesse período, no governo do Médici, que nós temos o maior crescimento econômico do país, tanto na ditadura quanto também em períodos de república, certo? E a gente chama esse período de milagre econômico. E esse crescimento foi usado como propaganda da ditadura também. Outra coisa que foi usada também pela ditadura e pelo governo do Médici foi o tricampeonato brasileiro, né? Que o Brasil ganhou seu terceiro título de campeão da Copa do Mundo e foi usado como propaganda, né? Inclusive até dizem, essa Copa foi até aqui, eu acho, que o título foi comprado e por aí vai, né? E aí outra coisa que acontece, porque assim, quando tem um crescimento no Brasil, geralmente é porque nós estamos devendo os bancos internacionais ou um país maior do que a gente, né? E o que aconteceu? O Médici, ele fez alguns empréstimos com outras nações e com bancos internacionais. Isso trouxe uma dívida muito alta para o Brasil, que depois veio a ser paga só na época da República. Mas ali para os brasileiros estava tendo realmente um crescimento e não estavam ligando para essa dívida externa, que foi, como é que eu posso dizer para vocês? Que foi acertado entre o governo brasileiro e os bancos internacionais, que só ia ser paga 35 anos depois, né? E foi paga, inclusive, no governo do ex-presidente Lula, que liquidou essa dívida externa que nós tínhamos. E aí depois teve outros empréstimos e aí vem uma nova dívida e por aí vai. É uma dívida que quase que nunca acaba, realmente. Depois do Médici, nós tivemos o Geisel. A partir do Geisel, nós temos um governo que é chamado de governo de transição. Como assim? Você sai da linha dura, que é os anos de chumbo, que são representados pelos três primeiros presidentes, Costa e Silva, o Médici e o... Ai, meu Deus, esqueci o nome do homem. E o outro que eu esqueci o nome dele agora. João Figueiredo? Não, Figueiredo é depois do Geisel. Costa e Silva, Médici e o Castelo Branco, pronto. Então, esses são os linha dura, a gente chama, que realmente é os anos de chumbo, que tem muitas torturas. Tem também os atos institucionais, que começam a entrar em vigor. E vem o Geisel, né, que tenta apaziguar tanto a opinião pública quanto os próprios militares. E aí os próprios militares, eles tentaram também outros golpes contra o governo militar, porque entrou pessoas mais moderadas e tinham os militares radicais, né, que realmente queriam fechar tudo, que não era para ter nenhum tipo de liberdade e que era realmente para a gente viver no estado de sítio total.
O governo dele tinha algumas políticas que eram liberais, mas nem tanto assim para não assustar essa parcela de militar radical. Ele teve o apoio de vários órgãos, mas também começou a reprimir outros, como por exemplo a imprensa, a Igreja Católica e o MDB, que seria o partido de oposição ao Arena, que era controlado pelos militares. E aí o episódio mais grave no mandato do Geisel foi a morte do jornalista, né, do Vladimir Herzog, não sei como é que fala o nome dele, que foi lá no DOI-CODE de São Paulo. DOI-CODE seria uma instituição em que eles regulavam, aliás, faziam as torturas nos porões de DOI-CODE e também tinham o controle das mídias e dos arquivos das pessoas que eram vistas como subversivos. E aí eles levavam esses subversivos para os DOI-CODES e, enfim, alguns não voltavam mais. E um deles foi o Vladimir, que era um jornalista que fazia oposição à ditadura militar. Inclusive, a foto do suicídio, entre aspas, dele é muito conhecida. Eu acho que deve ter até no livro de vocês. Que é uma foto de um cara numa cela, que é ele, com o cinto amarrado no pescoço. Felipe, o que diabo tu tá fazendo nessa aula? Do nada. Oi, gente. Do nada. Enfim. É porque esse link é o mesmo do sexto, sabe? Enfim. Não aconteceu. Eu fingi que não aconteceu. E aí, o que acontece? Começou um ciclo de greves no Brasil, né? Lá nos operários metalúrgicos do ABC Paulista, né? E esse ciclo de greves impulsionou outro surgimento de outras manifestações contra o governo militar. E aí surge o último, que é o General Figueiredo, que ele é o último realmente presidente da ditadura. A ditadura ela começa a perder a legitimidade, ou seja, a sociedade brasileira ela já não mais aguenta ou passa o pano ou finge que não existe a ditadura militar no Brasil. Já era uma coisa que estava sendo desgastada politicamente, porque estava o quê? Justamente perdendo força, né? E quando perde força política, aí realmente a única coisa que resta é o fim. E nós tivemos os partidos do Arena, que os dois que eram os únicos da ditadura, eles foram extintos, e aí outros países não, na verdade, outros partidos surgiram, que é o Partido Social Democrata e o Partido Democrata dos Trabalhadores. E também o Partido Trabalhista Brasileiro, que é o PTB, que depois vira PT, né? E aí tira o B e vira PT, tá? E aí nós temos vários movimentos pedindo as eleições diretas, que a gente chama de diretas já. Mas, porém, contudo, entretanto, não teve eleições diretas no final da ditadura. Foi escolhido pela junta militar outro presidente, mas esse presidente era civil, que no caso era o Tancredo Neves, que é, inclusive, acho que é avô, é bisavô do Aécio Neves, né? Na mesma família, tá? Então, o Tancredo, que é esse homenzinho aqui, ele deveria ter sido presidente, ele foi escolhido pelo colégio eleitoral, venceu, né? E aí, a data que simboliza o final da ditadura seria 15 de janeiro de 85. E aí seria aonde o Tancredo ia assumir a presidência, mas ele acabou não assumindo porque ele teve problemas de saúde e acabou falecendo antes mesmo de assumir o cargo. Aí depois teve outra escolha dos militares, mas não teve eleições diretas, pelo menos durante esse período do final da ditadura. Só teve a garantia de eleições diretas com a nova Constituição,
que é a que a gente segue até hoje, que é a de 1988, que segue em vigor no Brasil.